Aí, manda um salve aí pra galera do mal. Cadê a menina? É o Bento psicopata. Então uma pessoa. Cadê a preta? Queria sorvete. Mas eu tenho que dar o celular por meia hora inteira. Como é que faz? Oi, Aline. Oi! Eu vou ajeitar o cabelo. Tá. Eu já aprendi que eu tô nervosinha. Aí eu fico pegando no cabelo quando eu tô nervosa. Ah, tá. O Bento nem mandou salve. Eu sempre esqueço de ajeitar o cabelo. A galera do mal. Então, e aí, como é que você tá? Tá tudo certo, né? Respeitando a quarentena. Esperando passar tudo isso. Sim. Então, hoje vai ser nosso amorzinho, né? A É. literatura. Então, eu quero que você, por favor, se apresente, fale pra gente. Fiz o delineado em sua homenagem, ó. Pois é, tô vendo. Eu não fiz porque eu não sei. Eu não sei nem pra onde vai. Saiu. Não sei se é a minha ou se é a dela. Deu bug? Provavelmente é perigoso. Internet, querida, por favor, nos ajude, né? Pois é. Sim, eu tava vendo seu delineado. Não sei fazer. De jeito nenhum. Então, se apresente aí, para o povo conhecer quem é você. Tá. Eu fiz letras português na UFRN. E aí, logo depois, logo em seguida, eu comecei a fazer o mestrado, né? Foi aí que eu conheci a Ângela. Meu mestrado é em literatura. Minha dissertação foi sobre poemas da época da ditadura militar. E aí, agora eu sou professora de linguagens. Eu ensino produção de texto, gramática e literatura na rede privada de Natal. Sim. Aí, assim, essa ideia da nossa live surgiu porque eu vi um history de Aline falando sobre fazer gravar alguns destaques para deixar no IG dela sobre essa professora maravilhosa aí é comigo ou é com a Aline? Porque as duas são professoras, né, gente? A Aline teve a brilhante ideia de usar a música, de falar como a gente pode usar a música nas redações do Enem. E aí, quando eu vi esse history, eu falei para ela que tal se a gente fizesse uma live falando disso, né? E aí, a Aline foi e complementou. Então, vamos falar de literatura. E deixo aqui, agradeço a você pelo convite e já estou convidando para a gente fazer outra live sobre música, Sim, com certo? certeza. Porque Vamos sim. Aham. hoje é de literatura, então, aí, Giovana disse que a professora maravilhosa é você. Ela foi minha
Giovana. Então, a gente vai fazer a live de hoje sobre a literatura, como usar a literatura na redação do Enem. E deixo o convite para a gente fazer outra live falando sobre música, certo? Porque eu acho de suma importância essa interação, porque como a gente estuda isso, e tantos teóricos falam sobre isso, que a literatura é uma das maiores, se não a principal forma de arte para representar a sociedade, né? De representatividade da sociedade. Então, a redação do Enem precisa ter um repertório cultural, né? Isso. E por que não usarmos a literatura, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu li Dom Casmurro, a geminiana é a Aline, mas eu estou falando mais do que ela. É isso. Eu lembro que a primeira vez que eu li Dom Casmurro, eu tinha, acho que 15 anos. E eu nunca me esqueci de uma frase que ele dizia que o menino é pai do homem. Eu não entendia muito bem aquilo, né? Mas hoje eu compreendo isso com outros olhos e eu usaria, sim, essa frase numa redação do Enem, na questão de que muita gente ainda fala assim, quando eu era criança eu apanhei, tô viva, e aí, né? Ok, gente, certo. Mas a gente precisa entender que quando isso acontece, nós somos uns adultos que começamos a precisar de terapia para superar essas coisas, né? É verdade. E aí, o menino ser o pai do homem é uma forma de você ter com seu filho uma familiaridade que deixe essa relação mais leve e que educar pelo chicote não é educar. É verdade. Né? A gente aprende isso a duras penas. E o bom, assim, de usar literatura é que tanto a gente pode pegar uma frase específica que marcou, como foi para você, como também a gente pode usar um período literário ou um livro mesmo inteiro para exemplificar de como essa temática cabe para aquele período ou cabe para aquela situação. Porque o que eu falo muito para os meus alunos é que, assim, como um período histórico ele está inserido o período literário está inserido no período histórico e a gente pode usar a alusão histórica na literatura, então por que a gente não pode usar a própria literatura na redação? O jeito como o homem se expressa. O homem se expressou pela literatura em todos os períodos históricos. E aí a gente pode colocar isso na nossa redação para falar como outras pessoas também pensaram sobre essas temáticas. Sim, sim. E assim, a nossa literatura, vou puxar a sardinha para a nossa literatura brasileira, a gente estuda. A nossa literatura brasileira, ela tem livros riquíssimos para que a gente possa falar sobre variados assuntos. No seu caso da ditadura, a gente tem muitos livros. O livro que eu estudei no mestrado também, ela faz alusão à ditadura militar, quando ela diz que não podia tomar um guaraná inteiro. E o sonho dela, da personagem, era tomar um guaraná inteiro, mas era 1964. Sabe? Tinha que sair todo mundo correndo. A gente não pode ficar no bar tomando guaraná. E a gente tem Chico Buarque. Ai, esqueci o livro agora dele. A gente tem João Baldo Ribeiro com o Sargento Getúlio. Sim. A gente tem na Paraíba, Alex Polari, né? Que é um poeta que falou muito na época da ditadura e ele é pouco falado no Brasil, assim. O que a gente vê são os grandes autores do Sudeste, mas que na Paraíba tinha alguém falando sobre, onde todo mundo fala, né, que no Nordeste não teve nada de ditadura, mas a gente sabe que teve sim.
E ele fala muito nos poemas dele. Sim, Torquato Neto fala muito aqui do Nordeste, que fala. João Baldo Ribeiro é nordestino, né? Baiano, né? Também. Não é poema, porque eu trabalho com prosa, a Aline trabalha com poema. Aí a gente fica assim, eu falo da prosa, ela fala do poema. João Cabral de Melo Neto, que é de poemas. João Cabral de Melo Neto também fala disso, de ditadura. E tantas outras questões sociais, como fome, por exemplo. Tem um texto de Marilene Felinto, que é a autora que eu estudei no mestrado e estou estudando no doutorado. Ela tem um texto belíssimo que fala sobre a fome. E tem um trecho que ela diz assim, que a irmã mais nova gritava e chorava, e a mãe olhando para eles, sem saber o que fazer. E ela disse que havia um silêncio difícil na cozinha. Né? E aí a gente consegue, através da literatura, ter essas percepções, ter essa clarividência, eu diria isso, essa clarividência, e essa clarividência é um suporte muito bom para a gente usar na redação do Enem, porque diz para o meu avaliador que eu estudo, que eu leio. Não adianta eu pegar uma frase de efeito de um filósofo somente e colocar lá. Pois é, porque uma frase solta na redação não vai fazer diferença, porque ele vai olhar o paralelismo, né? Ele vai olhar a constância, a frequência das suas citações. E é isso que eu falo muito para os meus alunos. E, Ângela, outra coisa que eu falo muito é que, assim, eu sei que é difícil eu dizer para um aluno que chegou agora na terceira série, ou chegou agora no cursinho pré-ENEM, dizer, ó, use literatura, se ele não leu a vida toda. Eu vou dizer, eu literatura, porque é bom, porque você vai ter pontuação. Eu sei que a minha realidade de uma professora de literatura é diferente de uma, por exemplo, não gosta de ler, ou as outras disciplinas para se preocupar também. E aí o que eu falo muito para os meus A gente está precisando do patrocínio do Sesc Brasil. Ai, não sei o que está acontecendo. Também não. Tem alguém jogando Free Fire aí? Não. Olha aí. Mas eu vou sei lá pro quarto. Não estou entendendo isso. Mas lá no quarto não tenho condições, porque é muito escuro. É porque você está distante do roteador e essa internet da cabo é muito ruim. Eu estou ensinando a atividade aberta, eu não estou nem usando. Eu vou aqui pro quarto, vou ficar
dentro do roteador para ver se essa internet funciona. Não, que vê uma mulher, é sério, a gente tá precisando de patrocínio assim, Sesc Brasil, sei lá, qualquer coisa, né? Cabo, sei lá, porque não tem condições isso. Eu vou ficar aqui dentro do roteador para ver se funciona. Vamos lá. Fica deitado na cama. Não. Estou aguardando, estou chamando a Aline, tá, gente? Só um pouquinho. Ai, Olha, eu vou ficar aqui, vou pegar o roteador e ficar com ele aqui, assim. tá bom. Mas, ó, só que eu tava falando, eu não sei que parte que caiu, mas como eu tava dizendo, não adianta a gente, né, falar, a gente já leu muito porque a gente tem essa vivência, porque a gente é professora, porque a gente já fez mestrado, a gente tá dentro da academia. É diferente da realidade de um aluno que nunca leu, vai fazer o Enem daqui a pouco, e a gente chega, vai usar literatura aí na tua redação. Ele vai dizer, certo, o que é que eu vou usar de literatura na redação? E aí é o que eu falo. A gente estuda história a vida toda, sempre. E quando a gente vai estudar literatura no ensino médio, a gente sempre estuda as características daquele período. E essas características, elas vão se repetindo ao longo dos anos, né, que passa. Muitas coisas que existiam lá na colonização ainda existem agora. Muitas coisas que existiam lá no romantismo, no realismo, ainda existem agora. E aí, essas coisas, como elas se repetem, a gente pode analisar, comparar e colocar dentro da nossa redação. Por isso que eu sempre faço, assim, uma linha histórica, como a gente faz para estudar a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, lá na história. Quando eu vou estudar literatura com os meus alunos, eu procuro fazer uma linha também dos períodos literários, para saber quais são as características e que temas caberiam para aqueles períodos. Então, por exemplo, se a gente for pensar na literatura específica do Brasil, pensar na primeira literatura que a gente teve aqui, que foi escrita aqui, mas não que fosse genuinamente brasileira, né? Se a gente pensar assim. Sim. Quando os portugueses chegaram aqui, a primeira literatura que a gente teve foi a Carta de Caminha. Então, dentro desse período literário, o que é que a gente pode tirar daquilo para usar na redação? E aí, eu acho que pensando assim, por período, fica mais fácil, sabe? De analisar, de comparar e de, enfim, usar as características. Então, eu fico pensando, lá no quinhentismo, né, que a gente chama assim, para literatura, o que é que daquele período a gente pode retirar para a nossa redação? Então, a gente pensa assim nas características. Tinha a colonização. Os portugueses chegaram aqui e começaram a catequizar os índios. E aí a cultura da Europa veio para cá. Então, que tipo de redação cabe nisso? Se a gente pensar na influência da cultura de fora no Brasil, ou se a gente pensar em intolerância religiosa, por exemplo, cabe... É uma questão da globalização também, né? Então, cabe fazer essa ligação. E aí eu acho que fica mais fácil e mais prazeroso de fazer essa comparação, sabe, Ângela? Sim, e eu tenho uma grande queixa, que é o seguinte, a gente usa a literatura com os alunos, porque eu já dei aula para os pequenininhos. Uhum. A gente usa a literatura para os pequenos. Uhum. A gente vai usar a literatura só para os grandes, assim, da educação básica, né? Uhum. Então, a gente tem aí, quando a gente sai da alfabetização, a gente tem uma lacuna de mais ou menos 9 anos. Que, na verdade, o que eles têm de contato com a literatura, na verdade, durante esses 9 anos de ensino fundamental 1 e 2, é um contato, assim, um fragmento de texto no livro didático, certo? E a maioria dos livros didáticos são feitos onde? No sul-sudeste, certo? Então, a nossa realidade aqui é um pouco tratada como se a gente fosse... Vou pegar o livro de geografia.
também para falar disso. Geograficamente, a gente é água ou seca. Uhum. A gente é um mal seca, Uhum. né? E a gente não tem tanto contato com os nossos literatos. Isso. A gente tem com os literatos considerados clássicos e canônicos. Uhum. Entendeu? Então, eu tenho essa queixa, e isso daí é disso daí que vem isso de quando a gente passa um texto para o aluno do ensino médio que tenha 20 páginas, que é uma coisa que você lê numa sentada. Uhum. A gente que tem costume, né? E eles passam 1 mês, 2 meses e eles não leem. É. E os que leem dizem, eu não entendo. Uhum. Eu entendo que é um exercício, que o cérebro da gente precisa sim ser adestrado para leitura. Eu acredito muito nisso. Mas a gente não pode deixar e fechar os olhos para essa questão do ensino fundamental. Tô derretendo isso. Para essa questão do ensino fundamental 1 e 2. Sim. Esse é um ponto muito importante. Que não existe o contato, como o Kívia está dizendo aí, não existe a leitura do livro na íntegra. Nas poucas experiências que tive com o ensino médio, não consegui sequer ler um livro completo com a turma. Os meus colegas só liam no tempo de aula. E isso acontece muito, muito. E aí acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que as pessoas não conseguem fazer a ligação da literatura com a vida. É. E a redação exige um conhecimento de mundo que muitas vezes esses meninos não conseguem acompanhar. Sim. Às vezes a gente coloca uma música muito simples. Pra gente é muito simples. Como assim, gente? Quando eu tinha a idade desses meninos, eu conseguia compreender o que era essa letra dessa música. Mas por quê? Porque eu exercitava isso, eu tinha esse exercício, entendeu? Então, é preciso muito isso. Eu digo muito isso aqui em casa, que eu sou mãe de 3 estudantes, né? Uhum. É preciso que você leia para você ter essa compreensão de passado, de presente, e para a gente ver, ó, a gente lê um livro do século XVIII, por exemplo, Uhum. e a gente encontra muita coisa de hoje. Sim. Os poemas de Gregório de Matos, falando mal dos políticos da Bahia, Exatamente. É o que a gente século faz. XVII. Século XVII. Pois é. Se a gente pegar esses poemas, certo, de Gregório de Matos, é muito tranquilo encaixar numa redação do Enem. Sim. Muito, muito tranquilo. Porque como você falou no History Seu, política não é partido. Uhum. Quando a gente fala em política, a gente está falando de uma questão muito mais filosófica, sociológica e antropológica. Sim. Só que as pessoas ouvem a palavra política, que vamos combinar, foi a grande mídia que estragou a palavra política. Porque a palavra política ela tem uma abrangência muito maior do que um partido político, que é diferente. Que eu costumo dizer, o nosso sistema político pede que existam partidos. Entendeu? Infelizmente, né? Isso acaba estragando, porque quando a gente começa a pensar na política de uma outra perspectiva, nessa questão mais do comportamento, nessa questão mais da filosofia, da sociologia, a gente pensa que é um lado muito melhor, muito menos condenável. Sim, sim. Isso que a gente está fazendo aqui agora, essa live, é um ato político. A gente entrar no elevador do prédio que a gente mora, no meu prédio não tem elevador, tá? Mas a gente passar pelo vizinho e dizer bom dia, dizer boa tarde, dizer boa noite, e esperar a pessoa descer do ônibus para poder a gente subir, tudo isso são atos políticos. E não fazer também né? Isso, justamente. Eu não furar a fila do banco é um ato político. Entendeu? Então, a gente precisa compreender que a literatura
ao meu ver, muitas vezes funciona como um ato político, mas um ato político nesse sentido, no sentido de me trazer informações para que eu possa viver socialmente melhor e que eu possa não cometer os mesmos erros do passado. Eu estava lendo um trechinho de um texto de Émile Zola, eu acho, que fala sobre a questão das fábricas de carvão na França. E eu pensando, gente, que ato político de Émile Zola, né? Porque ele fala de um cara, aí chega um novato, quando o novato chega, colocam o mais antigo para apresentar a fábrica, que já está lá há mais de 30 anos na fábrica, e se mantém na fábrica porque ele disse que se sair agora ele vai perder 30, o dinheiro de lá, 30 libras, um negócio assim, da aposentadoria dele. E ele tossia, e quando ele tossia, ele cuspia preto. Então, a escravização da Revolução Industrial. Sim. Agora, eu acho interessante porque, assim, para os alunos, pelo menos para os meus alunos, eles consideram super fácil falar de história. Assim, eles veem história, aí eles veem o tema da redação, lembrei disso de história, lembrei de Revolução Industrial, lembrei da ditadura militar no Brasil. Eles fazem essa associação muito rápida, mas quando vai partir para a literatura, aí eles já travam. Eu não lembro de nada de literatura, não gosto de literatura. Mas o que você fez foi exatamente isso. Você falou de Zola num texto em que ele falou de história, mas que era literatura. E é muito simples quando a gente para pensar que a literatura nada mais é do que a forma de expressão do homem. É isso, a literatura é isso. E aí, quando o homem se expressa dentro de um período histórico, ele fala sobre história, ele fala sobre comportamento. Sim, e os enredos, eu não me lembro agora, mas eu assisti uma vez a uma palestra que... Caramba, eu me esqueci. E também não peguei meu caderno. Mas era de uma autora que ela publicou um livro que eram cartas da época da ditadura militar, que ela não tinha um tempo cronológico, porque ela ia publicando as cartas, conforme ela ia encontrando as cartas, ela ia publicando no livro, era assim. Então, mas eles não fazem essa ligação porque justamente a literatura ela é posta de lado. E eu vou fazer uma crítica aqui que pode ser que eu seja bloqueada por muita gente, mas a Igreja Católica ajudou muito a transformar a literatura em algo negativo. Mas eu nunca fui a Roma, mas quando você observa as coisas, o Vaticano tem uma biblioteca que tem livros que só eles têm. E que eles não deixam que aqueles livros sejam reeditados. Por quê? Porque a literatura é perigosa entre aspas. Sim. Porque ela lhe dá armas, ela lhe dá forças. Então, estudar literatura, meus alunos, Aline, eles não falam que eu sou professora de português. É minha professora de literatura. Marca, né? Mas a gente sabe que a gente tem que dar aula de tudo, tem que se virar, né? Dar aula de... Mas eles falam que eu sou professora de literatura, entendeu? Porque, para mim, eu preciso inserir a literatura. Eu vou dar aula de gramática. Por que que eu tenho que dar aula de gramática com uma frase solta? Sim. Por que que eu não posso dar aula de produção de texto com um texto literário? Né? Então, eu tenho essa queixa do Fundamental 1 e 2, porque os pequenininhos gostam de ler, gostam que você leia para ele, gostam de ver as figuras, se interessa muito por aquilo.
essa lacuna do ensino fundamental 1 e 2 nos torna pessoas preguiçosas para a leitura, porque o cérebro, ele gosta do que é fácil e ler não é fácil, porque você precisa fazer conexões. Sim. E fazer conexões, você precisa trabalhar o seu cérebro. Dá trabalho, Dá trabalho, então você precisa condicionar seu cérebro àquele trabalho, né? Professora, eu não sei, eu não tenho o costume de ler, não sei o quê. Aí vai uma dica que eu falo em sala de aula também. Hoje, vamos começar hoje? Hoje leia um parágrafo. Aí amanhã um hábito. você lê 2. Daqui a pouco você vai estar lendo um livro e não vai estar nem percebendo que está lendo esse livro. Pois é, e sabe? assim, outra coisa que funciona muito, pelo menos, eu vejo que funciona perto de mim, assim. Não sei se é uma coisa universal, mas fazer releitura de livros infantis ajuda muito a reiniciar. Porque como você estava falando, né? O sistema, ele é rígido. Ele faz com que a grade curricular seja enrijecida. Não é culpa minha, não é culpa sua que os alunos não leem. É porque a gente tem que dar todas as regras de acentuação, de pontuação, de regência, de concordância. E o aluno fica preocupado com a crase, quando na verdade isso pouco importa para o Enem. Pouco importa para a vida dele. É isso. Eu fico pensando, eu vou passar a vida toda aqui dando essa aula de acentuação, de crase, quando na verdade eu quero falar para o meu aluno que ele tem que interpretar uma tela. Ele vai ter que interpretar uma obra de arte, ele tem que se preocupar com os filmes que ele vai assistir depois. Que isso é leitura também. Sim. É por isso, eu vou até falar outra coisa, que você deu um exemplo seu, que marca você ser professora de literatura, porque você também é professora de linguagens, né? Mas assim, marca para você ser professora de literatura. E eu acho que tem alguns alunos meus aqui, eles podem até confirmar. Eu acho que eu sou mais professora de interpretação textual e produção textual do que de gramática e redação. Porque, assim, a minha preocupação é sempre fazer com que ele, naquele tempo pequeno que ele tenha, que ele possa interpretar muito mais. Então, eu sempre levo tela, eu sempre levo obra de arte. Eu trabalho muito com as obras de arte do livro, mas também com as obras de arte que eu levo, né? E aí eu gosto muito quando eles conseguem interpretar aquelas obras e quando eles conseguem trazer aquelas características para a redação deles. Então, por exemplo, uma obra que eu uso sempre, porque é muito conhecida, porque todo mundo já viu, porque todo mundo tem uma opinião sobre ela, é o Abaporu, de Tarsila da Moral, né? Todo mundo, se eu falar Abaporu, todo mundo já sabe o que é. Todo mundo já viu e tem alguma ideia sobre ela. Então, eu sempre trabalho as cores, as características, qual é a interpretação dele, qual é a compreensão daquela obra e como ele podia usar isso numa redação. Eu nunca uso ela sozinha. Vamos fazer o Abaporu no modernismo, na Semana de Arte Moderna. Não, eu quero que eles se preocupem em fazer essa associação. Porque eu sei que vai ser importante para ele, porque eu não penso assim, que vai ser importante para o Enem. Eu penso, claro, que vai ser muito importante, mas que depois ele vai precisar disso. Porque, Ângela, me diga, em que momento da sua vida, sem ser professora, você ficou usando regra de crase? A gente não se preocupa com isso. A gente se preocupa em só para passar no concurso. Vou fazer uma postagem no Instagram. Só para isso. É uma coisa muito pequena. As outras coisas são muito maiores. E assim, quando a gente viaja, quando a gente assiste a um filme, quando a gente precisa de uma referência, é isso que importa. A interpretação, a compreensão. Justamente isso. Eu tenho muitos problemas na escola com relação a isso, porque os alunos dizem que eu não sei dar aula, que eu não dou aula. Porque eu fico justamente nessas questões de interpretação. Professora, você não vai dar aula para a redação do Enem? Eu digo, vamos aprender a ler e a interpretar. Porque construir um texto precisa de etapas. Ninguém consegue escrever do nada, a não ser que você seja um gêniozinho. Se você for um gêniozinho, aí você não é nem para estar aqui no ensino médio, né? Mas até então, nós somos pessoas que precisamos estudar, a interpretar para depois começar a escrever.
Quem não quer escrever com toda a facilidade, sentar e escrever? Que sonho, diga aí, Aline, que sonho. Pois Sentei na frente do computador e já veio tudo na minha cabeça, 50 páginas. seria ótimo. E seria muito ótimo. Outra coisa que assim, que eu gosto muito de falar. Gente, a redação do Enem, ela só serve para você passar no Enem. Sim, A interpretação de texto você vai usar em todo o curso que você fizer, independente da área de conhecimento que você esteja trabalhando. exatamente. Então, a gente dá aula, sim, de redação para o Enem, mas como uma obrigação social, nós, professoras de linguagens, também, certo? Fazemos questão que vocês aprendam a interpretar, porque quando vocês chegarem na universidade, diga aí, Aline, é mais difícil sair da universidade do que passar do Enem. Pois é. E assim, a dissertação argumentativa é um texto. O restante que eles vão ter que fazer depois, né? 30 páginas, ou 30 linhas, 30 linhas. É muito pouco. é muito pouco. É muito pouco. E eles acham isso assim, professora, 30 linhas. Eu digo, querido, a pessoa precisa escrever 100. Pois é. Vai fazer um Né? relatório, um TCC, uma dissertação, Pois uma tese. Pois é. Certo? Então, assim, Kívia falou aqui, tentar construir a imagem de isentão também é um ato político, sim, concordo. Sim. Mas tem uma galera muito sem noção que acredita em seres acima das ideologias do nosso contexto. Sim, muitas vezes as pessoas descontextualizam tudo. Sim. E assim, e tem mais uma coisa, Aline, a gente vai ver um filme, eu gosto de usar. Eu vou dizer a você, eu vou lhe contar uma experiência que eu tive. Tá. Eu estava dando aula sobre barroco. Barroco é uma, eu não digo escola literária, é uma tendência literária que eu amo. Eu amo esse paradoxo porque é extremamente humano. Uhum. A gente é muito barroco a maioria das vezes, né? A gente não se dá conta disso, mas a gente é muito barroco. Sim. E aí eu levei o filme Constantine. Uhum. Porque Constantine, ele é um humano Uhum. e ele... Você já assistiu Constantine, né? Não, nunca assisti, acredita? Mas assim, Constantine, ele é um humano que ele tem poderes para mandar os demônios de volta para o inferno. Uhum. Começando por isso, você já entende que o filme tem uma tendência cristã, Uhum. do binarismo de Deus e do Uhum. diabo, Uhum. que tem muito no barroco, Sim. Que a principal característica do barroco é essa dualidade, né? do divino e do profano. Uhum. O que acontece? Se Constantine manda os demônios de volta para o inferno, ele é do bem, Uhum. certo? Só que Constantine, ele fuma muito e ele bebe muito. Então o vício faz com que ele não vá para o céu, que ele vá para o inferno. Uhum. Entendeu? E ele fica revoltado com isso. E aí eu me lembro de Gregório de Matos, num poema que ele diz assim, quanto mais eu pequei, mais que pecado, né? Que ele diz assim, quanto mais eu peco, mais Deus tem que me perdoar, porque ele é um bom pai, Uhum. barroco. Uhum. Aí Constantine se veste de preto. Quando Lúcifer aparece no filme, Lúcifer está vestido de branco. Mais uma vez o dualismo barroco do claro e do escuro, Uhum. representado pelas cores preto e branco, que a gente encontra muito no barroco. Menina, foi uma confusão por causa disso, que eu estava falando mal da religião do povo. Eu não... Gente do Sempre céu. acontece. O fascismo toma conta das salas de aula de uma forma que a gente não consegue dar aula de literatura. Isso é interpretação de texto, gente. Olha, muito Enxergar em obrigada. Constantine um filme de 2006, parece. Um filme do início do século XXI, Uhum.
com uma leitura do século XVII. E aí, ao invés de enriquecer, eles empobrecem a arte. E o cinema é mais uma arte que a gente pode usar na construção do texto da redação do Enem. Né? Na minha dissertação de mestrado, eu usei como exemplo o filme O Céu de Sueli. Eu não estudei o filme, mas eu usei como exemplo. Entendeu? Na Então, minha redação fiz isso também. Eu não trabalhei com música, porque eu não tinha conhecimento teórico para isso, né? Nem meu orientador, ele não tinha nem interesse. Mas eu coloquei alguns exemplos, porque como eu trabalhava tropicalismo, né? Por conta da época, aí eu usei Caetano Veloso também para exemplificar. Por isso que eu falo. Que Flávia falou, e hoje em dia temos muitos filmes que relatam a história. Isso pode começar a aguçar. Essa história, Flávia, que você está falando, é a história dos historiadores ou é a história do enredo? Porque, assim, existem alguns filmes que eles são só propaganda, né? Eles não contam a história como a história realmente aconteceu, como é o caso do filme Titanic, né? E ali é uma propaganda e a gente precisa ler assim, assistir aos filmes e... Mas é bom a gente fazer essa associação, mas assim, de uma maneira bem crítica, né? Eu sempre falo assim para os alunos, quando forem comparar, sempre distanciarem, dizer que essa parte aqui é ficcional e essa parte aqui que eu vou falar agora é a realidade. Porque, assim, mesmo que seja um filme baseado em fatos reais, com a melhor aproximação possível da realidade, mesmo aquele filme tem um ato ficcional, né? Porque é a visão do diretor sobre aquela realidade. Então, eu sempre tenho esse cuidado de fazer essa aproximação, mas sempre deixando claro que aquilo é ficcional. É a história de diversos assuntos que ela falou, né, Flavinha? Ela falou, porque assim, os filmes e séries também são muito utilizados com base em fatos reais que a gente pode usar, mas assim, deixando claro que a gente sabe que aquela parte ali sendo ficcional, mas quando a gente traz para a realidade, a gente compara com o que a gente sabe que aconteceu de verdade. Então, por exemplo, se eu fosse usar Democracia em Vertigem, que é aquele documentário de Petra Costa, que foi pro Oscar, né? Se eu fosse usar como exemplo, tudo aquilo aconteceu. Mas tudo aquilo que aconteceu naquele documentário aconteceu com a visão dela. Para outras pessoas não aconteceu daquela forma. Então, quando eu vou comentar isso em sala de aula, ó, você pode usar se você quiser. Mas é uma abordagem mais para a esquerda da política, porque é a visão da diretora. Quando você for usar, você pode fazer essa explicação e colocar no seu texto, sem problema nenhum. E é interessante como isso que Flávia falou, para aguçar, certo? Não transformar aquilo numa verdade única, porque o mundo não é feito de verdades únicas. Já diria Chimamanda, né? O perigo da história única. Pois é. Que é o que fazem conosco aqui no Nordeste. Por exemplo, eu sou baiana e morei um tempo em Aracaju, Sergipe, e agora moro aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Gente, é completamente diferente. Eu morei em Rio do Fogo, que é Rio Grande do Norte. São 72 quilômetros de Natal. São histórias diferentes, entendeu? Então, a gente precisa ter esse cuidado com essa história única, que não existem histórias únicas, existem histórias contadas por pessoas diferentes. Então, eu assisto para saber qual é a abordagem que a gente vai levar em consideração, né? Justamente. A gente pode levar em consideração que o Brasil foi descoberto, ou a gente pode levar em consideração que o Brasil ele chegou a ser explorado um dia pelos portugueses. É diferente. Sim, que ele foi invadido e não descoberto. Sim. E tudo depende de quem esteja falando e de quem a gente está lendo. Então, é bom a gente se informar. Eu assisto a série, eu assisto ao filme, mas eu vou ler um livro, eu vou ver um documentário, certo? Eu vejo mais de um documentário, eu preciso entender aquilo. Eu tenho um problema sério. Enquanto eu não
fuçar muito para entender, eu não descanso. Uhum. Eu não sei se isso é bom, se é ruim. Perco o sono, de madrugada me levanto. Preciso. Esse problema. Mas a gente precisa disso. E às vezes, você falou que leva muito a Vaporu, eu gosto muito da Vaporu, mas eu vou dizer para você uma obra de arte que eu gosto muito de fazer a leitura com os alunos. É o Êxtase de Santa Teresa. Eu também adoro. Eu gosto muito. Porque eles ficam assim, ó, olhando Eu para. gosto, mas eu tenho aquele medo que você falou, né? Porque, assim, é muito difícil a gente falar de religião. E é muito difícil a gente falar de uma crítica à religião. Então, eu tenho muito cuidado. Porque, assim, uma coisa é... Por exemplo, eu já trabalhei o Êxtase de Santa Teresa num trabalho no IF. Quando eu pagava História da Arte lá. Aí, eu fui super livre, né? Eu falei o que eu quis. Com base nos teóricos, claro, mas eu falei o que eu quis. Mas, assim, é difícil quando vai falar com adolescentes e aí, para falar de uma outra abordagem que não é religiosa, aí fica difícil. É muito complicado. Aí eu costumo não falar, eu falo divino e profano, Uhum. porque realmente a gente está analisando o divino e o profano, a gente está sendo cientista ali. Ô, Aline, mulher, o povo pensa que a gente não é cientista. Sim, eu tive uma discussão semana passada com uma pessoa que ela já é da área acadêmica, ela já se formou e ela me falou que língua não é ciência. Eu fiquei assim, como é que eu vou explicar para os meus alunos, que são adolescentes ainda, que eu sou uma cientista, se uma pessoa que já é formada não pensa assim? Entende? Gente, a gente é cientista sim. E olha, a gente tem uma grande importância, porque quando os lugares são invadidos, a primeira coisa que se faz é introduzir a língua. Sim. Então, você sabe, o país que está dominando o mundo pela língua, a gente vai comprar uma camiseta e ela está escrita em que língua? Pois Em inglês. Antigamente era em francês. Uhum. Hoje você acha uma ou outra em francês. Uhum. Mas a predominância hoje das camisetas, eu não compro uma camiseta, eu compro uma t-shirt. Não sei nem pronunciar. Pois é. Entendeu? Uhum. Eu não compro uma calça de brim, a minha calça é jeans. Uhum. Então a língua é sim uma ciência. Vamos acabar com isso. É verdade. Gente, vocês têm mais. Eu queria até comentar outra coisa, porque assim, a gente estava falando Sim. da questão de política, né? Questão de literatura, que a política não é só o partido, né? Que é mais o comportamento, Sim. né? E eu até queria comentar, eu anotei aqui, mas aí a gente passou para outro assunto e eu esqueci de voltar. Mas assim, muitos alunos falam para mim que não entendem de política, que não entendem de literatura, que não gostam de literatura, mas você quer um ato mais político e mais literário do que postar um tweet. Meus alunos todos têm Twitter. E eles ficam lá postando e falando a opinião deles sobre tudo. Ângela, eles têm opinião sobre tudo. E isso nada mais é do que um ato político e que pode se transformar num ato literário. Porque Sim. é a expressão deles e a opinião deles sobre tudo que acontece no contexto em que eles estão. Sim, sim. É verdade. Hoje a gente tem as redes sociais, né? É o que eu digo. Eu tenho um aluno chamado João. Eu acho que ele está aqui. João, se tiver, apareça. João, ele tem esse hábito. Ele escreve. Ele lê alguma coisa, ele vai lá e escreve, coloca no Instagram, entendeu? Uhum. Isso é um ato político também, entendeu? Ele escreve textos, ele publica muita coisa. Uhum. Isso é produzir, entendeu? Sim. Isso é literatura também. Uhum.
Gente, é porque a gente acha que literatura é só Carlos Drummond de Andrade, mas Carlos Drummond de Andrade levou quantos anos para se formar? Pois é, Ninguém começa sendo um gênio, pois é. a não ser os que já nascem gênios, Sim, que existem esses, é, né? é. Mas a maioria dos escritores, quando a gente vai ver as entrevistas, a gente fica assim, caramba, e eu fico reclamando porque não consegui escrever, fazer o título. É complicado, né? O título da dissertação do mestrado, né? Sim, Até o título é complicado, né? E você fica assim, aí depois você lembra, né, das entrevistas, Clarice Lispector reclamando, e Carlos Drummond, quantos poemas tem reclamando? Fernando Pessoa reclamando. Gente, mas isso a gente precisa do hábito. uhum, Ó, vou dizer aqui uma frase que eu digo em sala de aula, certo? tá. É assim, a gente aprende a beijar como? Vendo um tutorial no YouTube? Não. A gente aprende a beijar beijando. Se Uhum, a gente for hoje beijar a primeira pessoa que a gente beijou lá atrás para mim, que tenho 40, tá? Bem lá atrás, com certeza o beijo é diferente. Por quê? Porque eu treino, pois é. entendeu? Aham, Então, professora, eu não sei escrever. Você já escreveu? uhum, Do mesmo jeito que eu aprendo a beijar beijando, eu só aprendo a escrever escrevendo, gente. Não tem outra maneira. pois é. Não há outro jeito de escrever se você não está escrevendo. Como é que eu quero aprender, professora? E o que é que eu faço para começar uma redação? Escreva e mande para mim e a gente vai fazendo os ajustes. Uhum, Aprenda na prática. É preciso a prática. Como é preciso a prática da leitura, que Kívia falou. Como é preciso a prática de aguçar, como Flávia falou aqui. Como é preciso a prática da escrita. Um diário. Faça um diário. pois é. Mamães, por favor, não invadam os diários, porque senão o povo não vai querer escrever. Pois é, e assim, eu vou até contar uma experiência, porque eu sempre falo isso em sala de aula também. Porque assim, quando eu ia fazer vestibular, né, porque eu também tenho essa idade um pouco avançada, aí na minha época não era Enem, era vestibular, né? E aí quando eu fui fazer vestibular, eu não tinha aula de redação separada. Eu tinha aula de gramática, né? E literatura, mas assim, tinha aula de gramática e dentro da aula de gramática é que eu estudava redação. Só que eu tinha uma E a necessidade literatura é uma literatura histórica somente, né? Quando a gente histórica, estudou o ensino médio. completamente, é. Aí, assim, para eu suprir minha necessidade, eu comprei um caderno e todos os dias eu escrevia sobre as coisas que eu via no mundo. Então, assim, eu vi uma notícia, vou escrever sobre essa notícia. Eu vi uma reportagem que eu achei interessante, vou escrever sobre isso. Ah, eu vi um documentário que eu achei legal, vou escrever sobre isso. E eu escrevia todos os dias. Porque eu não tinha a prática para ser corrigida, né? Não existia a mesma disciplina de redação. A gente dava Sim, redação em gramática. Aí eu tinha essa necessidade. Se eu ia ser cobrada sobre isso no vestibular e valia 10, e assim, eu sempre via como uma coisa mais difícil do mundo, porque como eu não tinha tanto contato, então como é que eu vou fazer isso? E aí, para sim. chegar lá no dia, eu tive que fazer um texto todos os dias para poder me sentir segura. E assim, é o que você estava falando, tem que ter prática. Você viu o filme, em vez de você ver o filme e achar, ah, que legal, vou dar 5 estrelinhas lá na Netflix, a Netflix não tá nem aí para quantas estrelas você deu. Escreva sobre aquele Justamente. filme, comente É sobre aquele filme com seus amigos, porque você cresce muito mais. Você aprende muito mais do que simplesmente avaliar o filme para a plataforma. É, aí surgem danças novas, né? Como surgiu esse brega funk aí. Uhum. E aí, como é que você aprende a dançar o brega funk? Só olhando? Não. Não! Você tem que fazer, você faz. No início você vai fazer como? Vai fazer de qualquer jeito, não tem a técnica. Uhum. Não vai fazer como o exemplo que você tem faz. Mas de tanto você fazer, você vai aprender. Gente, a prática é muito importante. Uhum. A prática da leitura,
A prática da escrita, a prática disso aqui, de sentar e conversar. Eu fico pensando, Aline, daqui uns dias, a gente vai ficando velha, nossos amigos vão morrendo, a gente vai morrendo também, e a gente que tem mais hábito de leitura, a gente vai conversar com quem? Pois é. Eu fico pensando nisso também. Porque assim, Eu vou conversar com quem, sabe? o pior é que depois que a gente sai da academia, já fica um pouquinho mais difícil. Porque é difícil você encontrar pessoas que gostem das mesmas coisas que você, né? Literatura é mais difícil. Assim, filme eu acho mais fácil de encontrar. Ó, eu gosto de suspense, eu gosto de drama, eu converso e tal. Mas, assim, pra literatura eu acho mais difícil. Porque eu fico perguntando, você já leu isso? Não. Já leu aquilo? Não. Aí eu já acho mais difícil. Você fica assim, eu vou conversar o quê com essa pessoa? Aham. Primeiro que eu não assisto, em casa não tenho televisão, a televisão é só para videogame. Aham. Então não vejo o Globo, sabe? Uhum. Eu vejo só os memes no Instagram depois. Mas fica assim, e aí, gente, eu vou conversar o quê com essa pessoa? Às vezes você fica até meio calada, só observando, e a pessoa, o que é que você tem? Você tá triste? Não. Tô sem assunto. Mas você não quer dizer que tá sem assunto para poder não ser desagradável, né? Aham. Então, eu quero deixar um apelo aqui, gente, leiam. Começa pela Turma da Mônica, é bom, é engraçado, tem moral da história, entendeu? Tem diversidade. Uhum. Não tem a diversidade que a gente queria, mas já tem alguma, né? É. E a gente precisa ter esses hábitos, certo? Alguém que está online quer fazer alguma pergunta? A Aline quer falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer, Angela. Eu adorei conversar com você. Tava nervosa, né? Porque eu nunca fiz live na minha vida. Mas deu tudo certo. Eu tenho alguns amigos de trabalho. Tem uma mesmo que manda mensagem para mim direta e faz: as câmeras adoram você. Você fica muito à vontade. Nem parece que tá vendo. Eu não. Mas Não, mas assim, eu tô me acostumando agora, né? Porque na quarentena eu tô dando aula online. Aí eu tô me acostumando. sim, eu que agradeço também imensamente por você ter aceitado o convite e já ter aceitado o outro convite da Já. música, certo? Tá bom. E se cuide, Você também. que a gente ainda tem muita coisa, muito chão ainda para andar, É. muito protesto ainda para ir, Sim. muito doutorado ainda para estudar É. e muito aluno ainda para a gente, e muito fundamentalismo e fascismo para enfrentar. Sim. Fora que a gente tem que aprender a fazer o delineado direito, Claro. né? Porque eu botei os cílios em cima para ninguém perceber. Eu vou testar agora fazer o delineado. Vamos inspirar no seu. Eu quero dizer que eu gosto mais do delineador líquido. Eu comprei esse em gel, não me dei bem muito, não. É o que eu tenho é líquido. Porque disseram que é mais fácil. E assim, Eu não sei, acho. porque eu não sei mesmo fazer. Eu acho o líquido mais fácil. Pois um beijo para você. Se cuide, Você também. saúde e mais sucesso, viu? Pra Beijo. você também, um beijo. E amanhã tem live de novo. Amanhã a gente vai falar de agrotóxicos. Beijo, gente.